Olá pessoal, e a gente está começando agora o Corecast, o podcast do Corecon Ceará. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado. Eu estou aqui com o professor, foi meu professor, Marcos Costa Holanda, que tem um grande currículo, é um dos grandes economistas aqui do Ceará e reconhecido em todo o Brasil. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. É um prazer estar aqui. É um prazer meu estar recebendo você aqui no nosso conselho. Justamente sendo o primeiro, né? Exatamente. Uma iniciativa super elogiável da sua parte. Eu acho que essa coisa o mundo hoje muda muito rápido, eu sempre falo isso, o mundo muito rápido e as instituições têm que mudar na mesma rapidez, porque senão vão ficando... Eu acho que essa sua iniciativa, de que gostei muito do próprio nome, Corecast, então eu acho legal, um prazer estar aqui. Fico feliz. E também ao meu lado eu estou aqui com Larissa De Luca, ela que faz parte da nossa Comissão de Relações Internacionais do Corecon e vai nos ajudar para falar um pouquinho de áreas importantes e sensíveis dessa entrevista. Tudo bom, Larissa? Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei que o nosso primeiro convidado já tem bastante afinidade com os nossos temas da Comissão de Relações Internacionais. Espero aí coletar algumas opiniões suas sobre esse novo cenário de inovação do Ceará. Gente, então, professor, eu gosto de falar assim porque fui seu aluno ainda na faculdade e lembro demais das suas aulas, assim, acho que dessa parte de economia do setor público, que é uma coisa que muitas vezes é complexa e a gente vai falar aqui sobre ela. Eu não entendia nada, era uma aula que eu sempre dizia assim, putz, não vou entender nada dessa aula. E era legal, Larissa, que quando eu perguntava, como é esse professor? Quem é esse professor? Eu disse, não, ele entende bastante, ele tem um histórico dessa área de Constituição, títulos, e foi bem interessante. E aí eu quero começar falando para quem está assistindo a gente um pouquinho da sua história, porque sua área é de economia, mas você começou na engenharia civil e que não é tão incomum assim para os economistas, né? Não, com certeza não. Realmente eu iniciei minha carreira, acadêmica na engenharia civil, fiz o vestibular para engenharia civil. Mas a partir do finalzinho da engenharia civil, acho que no último ano de engenharia civil, comecei fiz aí o vestibular para economia, comecei a estudar economia e aí comecei a gostar de economia, percebi que a engenharia civil é uma área super interessante, é essencial, o treinamento em engenharia civil hoje em dia cada vez é mais essencial, mas na verdade a engenharia civil é um pouquinho monótono, na medida que você calcula a estrutura de um prédio aqui, é o mesmo que calcula lá no Rio de Janeiro, é o mesmo que calcula no Tóquio, então eu senti um pouco assim, meio monótono, e na medida em que eu estudava economia, percebia como a economia era desafiadora, era uma coisa dinâmica, então realmente comecei a gostar mais de economia. E aí, durante um tempo, fiz os dois cursos paralelos, mas aí no final decidi por economia. Realmente disse, não, o meu futuro é aqui. Aí terminei a economia, fui fazer o mestrado na IPGE, na Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Tive sorte, porque era um momento super relevante. Imagina você estar fazendo mestrado em economia. Que época foi essa? Sem querer botar a idade, mas que época foi essa? Na época dos dinossauros, 1986, pleno plano cruzado, a economia fervilhando. Tive o privilégio, realmente um grande privilégio, de ser aluno do Mário Henrique Simonsen, O Simonsen no seu auge, é uma lenda no seu auge, o filho dele era da nossa turma. Então, você está estudando economia dentro da Fundação Getúlio Vargas, tendo aula com o Simonsen se reunindo com a gente, as portas fechadas, dizendo que o plano cruzado não ia dar certo, e a gente percebendo aquilo, realmente foi uma época muito interessante. Então, fiz lá o mestrado, depois voltei, fiz concurso para a Federal, para a área de economia, fui fazer meu doutorado em Illinois, no PhD Illinois, voltei. Realmente eu fui um dos mais jovens, professor titular da Federal. Apareceu um concurso, era interessante que esse concurso, quando apareceu para titular, na época tinha concurso, e só existiam 50 professores titulares na Federal. Naquela época, tinha um concurso e você se candidatava. Quando eu me candidatei, o pessoal do meu departamento, não, peraí, você é muito novo, tem a turma que está na frente. Eu digo, não, por quê? Eu sou novo, mas se eu qualifico, por que eu não vou concorrer? Não, mas não pode. Pode, está aí a lei. E pior que eu me candidatei, ousado. Me candidatei, e realmente deu certo, Fiz, então, professor, depois
Tive uma experiência muito interessante em governo, que foi criar o IPES, né, o instituto hoje, um instituto que virou referência, né, em termos de pesquisa econômica a nível do Estado. Foi uma experiência muito legal. Legal porque eu sempre coloco, porque é uma experiência em que você deu ao técnico, no caso a mim, né, o governador Lúcio Alcântara me deu esse desafio, mas me deu as condições de montar um instituto técnico, enxuto, criamos o IPES. Na época também era um pouco essa coisa da ruptura. Isso foi em 2003? 2004, né? Porque era para extinguir um instituto que estava meio obsoleto, muito inchado, que era o IPLANCE, e criar uma coisa nova, mais enxuta, e na época existia muito esse ceticismo. Mais técnico, né? E aí uma coisa interessante, até para os alunos aí que acompanham a gente, quando eu criei o IPES, a gente fez um concurso público, pequeno, né, 15 vagas, para pessoal do mestrado, doutorado. Né. E o fato é que eu tinha um instituto com 15 pessoas, na maioria jovens, e lá dentro do governo, disse, olha, lá vem o Marcos Holanda com seus meninos, e seus meninos para lá, suas meninas para cá, que era a minha equipe, né, com todo mundo achando que não ia dar certo. E rapidamente o IPES, né, ocupou um espaço importante lá no governo, foi o berço de várias políticas inovadoras no Ceará. Eu sempre comento, né, uma das grandes conquistas que o Ceará teve nos últimos anos nessa área de educação, né, e esse avanço na educação que o Ceará teve, principalmente na alfabetização, é muito fruto de uma lei que foi criada lá no IPES, com os meus meninos e com as minhas meninas, discutindo com consultores externos, Banco Mundial, que é a lei do ICMS, que faz a repartição do ICMS para o município baseado nos resultados de educação. Esse foi o diferencial do Ceará. Que está até hoje. Que até hoje. Hoje é copiado no Brasil todo, né? No mundo todo essa lei passou. Eu mesmo apresentei essa lei em vários lugares do mundo. Era todo mundo reconhecendo. Pô, que negócio interessante, inovador, ousado, essa coisa toda. Sobre você e seus meninos, é até interessante a credibilidade que você sempre deu, então, ao público jovem, né? Eu dou credibilidade ao jovem, mas essencialmente eu dou credibilidade à competência. Quando eu sei que a competência existe, né? Eu percebo muito que competência e credibilidade às vezes são colocadas em xeque pela sua caridade. É verdade. Então, assim, caridade. É muito interessante que você teve esse olhar mais puro sobre essa pessoa é capaz de fazer ou não, independente do que ela estava, de como ela se apresentava naquele momento. Com certeza. Eu só ficava olhando para eles, me aguardem, vamos ver aí. Aí quando dava um problema, eu lembrava do IPES, e os meninos e as meninas do IPES, a gente chegava lá, discutia, apresentava soluções. Então é uma coisa interessante, uma iniciativa muito boa. E tem 3 pontos, eu acho legal essa palavra, os meninos, né? Eu ia focar aqui, pelo menos nesse começo, sobre essa questão dos estudantes que estão chegando muito próximo ao conselho, no plano real, eram os meninos do plano real, né? Que ninguém dava credibilidade. Verdade, Aí você tá me falando também, os meninos do IPES, tudo ligado com a economia e com uma nova geração que pensava completamente diferente do que estava acontecendo. E aqui na Prefeitura de Fortaleza, eu escutei essa semana o pessoal dizendo, tem os meninos lá no IPLAN-FO que vieram do Bloomberg Project, uma coisa assim, que é um pessoal muito jovem que voltou dos Estados Unidos. E aí eu acho que isso tem um papel um pouco da inovação, né? A gente tem um estado que não é o estado rico, é o estado pobre, e eu acho que assim, a gente tem que colocar o ponto na mesa, que quando vem essa inovação, como foi a sua criação do IPES, como foi esse pessoal vindo nessa malha viária de Fortaleza, que foi também os meninos que fizeram, ou o Plano Real, que foi uma grande conquista do Brasil, foi uma inovação. E que não necessariamente veio do outro mundo, mas veio de competência, veio de gente que trouxe os melhores pensamentos, né? E eu acho que isso é um ponto principal, né? Esse tipo de inovação que não é investir milhões e milhões, mas ter uma competência de um sistema mais novo, mais moderno, mais eficiente, né? E de reconhecer as habilidades e capacidades, além de fomentar isso dentro das empresas locais. Uma coisa que a gente tem tentado combater muito é a não retenção de talentos, de bons talentos aqui no Ceará. Não, é claro, isso aí é fundamental, a questão da inovação é fundamental, né? E aí, como você falou, às vezes, no final, você tem que puxar para a inovação, né? Lá eu tive essa experiência super interessante de provocar o Estado a partir de uma equipe nova, mas que eu disse, olha, nós temos aqui um papel que eu não abro mão, nós temos que ser ousados, né? Não vamos ficar achando que é governo, nós temos que ser ousados e temos que ser independentes, né? E gerar coisa nova, né? Aí, para completar, né, depois eu tive essa experiência também muito boa, muito rica, que foi ser presidente do Banco Nordeste. Lá, já diferente do IPES,
a minha estrutura de pessoal já era um pouco com maior idade, até porque o banco tem um processo de renovação mais lento. Mas aí eu procurei, não os meninos, mas talvez a turma mais que já com 30, 40 anos de banco, eu digo, olha, para mim não importa se vocês têm 30 e 40, nós vamos ser inovadores e vamos ser ousados. Né? Então, a inovação também, ela vem muito do jovem, mas ele tem que também passar a ideia de que a inovação, todo mundo pode ser inovador em qualquer idade, em qualquer circunstância, isso também é muito importante. Mas essa mensagem de que você sempre tem que estar aberto à inovação e tem que estar sempre aberto a ser ousado, né? E sempre lembrando que competência não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem condições sociais, né? Abre muito a perspectiva de ser um bom gestor. Quer dizer, você ser um bom gestor, basicamente, no final do dia, é formar equipes, né? Formar equipes de forma independente e instigar, né? Promover essa equipe. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no mundo de hoje, em que a coisa muda muito rápido. Né? Eu acho que a própria iniciativa aí do IGO, do Corecon, de estar criando essa coisa, é esse estigma. Né? Eu sempre percebia... Eu digo uma coisa que eu acho que é interessante, né? Quer dizer, principalmente professor de economia, ele é muito ruim em prever o cenário econômico. Isso aí não é fácil. Mas o professor tem uma capacidade muito interessante, ele é muito bom na previsão, não do cenário econômico, mas ele é muito bom na previsão dos talentos. Esse aqui vai para frente. O Igor, né? Vou fazer essa elogio aqui, mas digo, esse aqui tem futuro. Eu digo isso porque outros alunos meus também eu tive essa mesma percepção. Né? Um que foi meu aluno muito, muito rápido, mas esse aqui tem futuro. O próprio Mansueto Almeida, que hoje é um brilhante economista-chefe, acho que é do BTG, foi secretário de Tesouro, inicialmente lá atrás. Né? Engraçado que quando ele foi meu aluno, eu digo Mansueto, vai estudar fora. Vai para São Paulo mesmo, ele ia fazer cair. Não, você é um menino, sempre foi ousado, sempre foi inquieto, né? Foi para São Paulo, fez uma carreira brilhante. Então, eu acho que essa coisa de você realmente ser inquieto, né? Hoje, e aí a mensagem importante, hoje o bom aluno, o bom profissional não é aquele que sabe responder bem. Né? O bom aluno profissional é aquele que pergunta bem, aquele que está sempre perguntando. Um aluno meu, que tudo que eu pergunto ele responde legal, eu digo, pô, legal. Mas se ele nunca me pergunta nada, eu digo, olha, tem que melhorar. Porque hoje o segredo é perguntar, não é bem responder. Até porque, né, eu sou meio obsoleto, mas tenho acompanhado, né, qual é a grande revolução da inteligência artificial, do ChatGPT. A pergunta, né? É perguntar. Hoje, né, os profissionais que estão sendo contratados os profissionais que sabem perguntar, porque agora responder o ChatGPT faz. Agora, o segredo é perguntar. Então, cada vez mais hoje, a pergunta é a grande X da questão. Então, estejam preparados para responder? Ótimo. Mas, acima de tudo, estejam preparados para perguntar. E isso depende de uma análise crítica. Muita gente não se permite sair da sua bolha para conhecer outras realidades e conseguir desenvolver uma análise crítica de diferentes cenários, né? Porque quando a gente está muito preso na nossa visão única de mundo, é muito difícil olhar pelo olhar do outro. Com certeza, perfeito. Eu acho que uma coisa importante, e eu cobro também dos meus alunos, dos meus... eventualmente, quando eu ocupo cargos de gestão, é essa percepção, olha, tem que estar sabendo o que está acontecendo no mundo e não é só na sua área. Esteja ligado, porque essa visão crítica, essa visão mais global... Multidisciplinar. Total, fundamental. É óbvio, sempre puxando para a sua expertise, né? Porque também não adianta você achar que você domina todos os assuntos. Mas aí você tem que ter essa visão aberta que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque é essa a realidade, né? O mundo hoje muda muito rápido. Então, a gente tem que estar antenado. Eu, no Banco do Nordeste, tinha essa preocupação muito forte. Até porque lá no banco, você tem uma realidade, por exemplo, o que é uma realidade econômica numa capital como Fortaleza, Recife, Salvador, e Ibaretama, Apuiarés, que tem realidades econômicas completamente diferentes. A demanda e a visão social do que está acontecendo nesses municípios é completamente diferente. Então, você não pode ter ideias e projetos que sejam homogêneos, né? A gente fala, ou seja, iguais para todo mundo.
Não, isso aí é uma realidade, até nessa lógica do desenvolvimento regional, econômico, hoje uma coisa que está muito presente na literatura é exatamente essa ideia de que as políticas têm que ser adaptadas a cada realidade local, né? Quer dizer, não existe essa ideia de uma política que funcione em todos os lugares da mesma forma, né? One size fits all, né? Quer dizer, não é um soltamento. Você tem. Por outro lado, existem coisas que são universais, conceitos que são universais, né? Principalmente do ponto de vista econômico, que a gente às vezes subestima e aí fica querendo inventar roda. O Brasil é muito bom nessas coisas. Os governos são muito bons nessas coisas. E diz, olha, tudo bem, mas tem coisas que não mudam, tome cuidado. Não vamos agora querer inventar roda e achar que nós somos diferentes. Né? Que aqui vai ser diferente. Que aqui vai ser diferente. Então, isso aí tem tudo a ver. Isso é interessante, que não é só na política pública. Eu queria levar isso também, por exemplo, os práticos, na realidade econômica de mercados. Né? Você tem, por exemplo, empresas de celular, que marca A, B e C, funciona no mundo inteiro. Ele tem o produto classe A até o classe D, e que isso massificou. Mas eu lembro que ainda, década de 2000, 90, existia aquela visão de que a globalização ia fazer com que as pequenas empresas e os regionalismos se acabassem, grandes multinacionais dominassem tudo, né? Aquela visão neoliberal clássica. Isso mostrou errado, né? Isso mostrou, por exemplo, a gente pega mercados como, por exemplo, supermercados no Nordeste, até no Ceará em específico, você vê que o mercado é dominado por grandes cadeias locais. E que as cadeias nacionais ou multinacionais não deram certo do ponto de vista de dominância de mercado. Então, acho que muitas vezes a teoria econômica, né, lá de fora, ela não impacta quando a gente vai para a realidade de fatos, que entra costume, que entra preferências do consumidor, que isso você não consegue quantificar no livro de economia, né? É uma das grandes coisas que eu acho que é um dos grandes mal-entendidos, como você colocou, Igor, é bem interessante isso. Quer dizer, a ideia é que a globalização é ruim e que a globalização vai acabar com os pequenos, né? E que vai resultar em grandes poderes de monopólio. É exatamente o inverso. Quer dizer, a globalização nunca criou tanta oportunidade para o pequeno e para o médio. Por quê? Porque agora, quer dizer, as empresas só são pequenas se quiserem. Não existe mais pequena. Por quê? Porque agora, né, com a tecnologia, com a globalização, com a digitalização, qualquer empresa, por menor que seja, pode atingir um mercado global. Então, ser pequeno é só opção. Né? Você hoje, né, com uma pequena fábrica de rede no interior do Ceará, se você tiver ambição, tiver visão e quiser ampliar, você pode atingir um mercado global. Não, eu vou criar uma rede diferente e vou vender para o mundo todo. Infelizmente, as dificuldades do Brasil são maiores, a burocracia é maior. Mas, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento do Canadá, né, ele basicamente, né, só faz isso. Ele apoia a pequena empresa para atingir os mercados globais. Olha, faça um produto que seja global, né, que seja bacana, que tenha demanda global e coloque o seu produto no mundo, não coloque o seu produto só no Canadá. Crie um site, crie relacionamentos e venda para o mundo. Então, o pequeno hoje é a questão basicamente de querer ser pequeno ou não querer ser pequeno, né? E isso é fundamental na mentalidade. Daí uma coisa que é uma vantagem do jovem, né? O jovem hoje já tem essa perspectiva, né, de que ele está no mundo globalizado. Que o mundo não é o bairro, né? Que o mundo não é o bairro, que tem seus problemas, mas tem suas oportunidades muito grandes. E outra coisa é a globalização também permite, né, esse rápido absorção do que funciona e do que não funciona. Né? Por quê? Porque você está olhando o mundo todo. Né? Você está lá em Baretama, sei lá, lá se você ficar ali, não, aqui isso não funciona. Opa, peraí, mas lá naquele local no mundo funcionou. Você copia, você adapta. Então, as oportunidades são enormes. Isso aí é só querer estar antenado, né? E estar disposto e ter competência e ambição, né? Eu acho que isso é importante. Ambição no bom sentido. Eu tenho participado de alguns estudos de mercado de municípios do interior e uma coisa que a gente observa muito é a falta de iniciativa por falta de ambição, mas num sentido não que as pessoas não querem se desenvolver. Elas, na verdade, não entendem, talvez por estar inseridas num ambiente em que tudo é muito regionalizado e, às vezes, muito pequeno, né? Alguns municípios cearenses são bem pequenos, até populacionalmente.
elas não percebem essa oportunidade de vender para o mundo. E você foi uma pessoa que passou na sua história por diferentes mudanças geopolíticas, financeiras. Como que você vê essa mudança hoje? Porque assim, a tecnologia não é exatamente uma coisa recente, ela já está na nossa vida há muitos anos. Mas algumas pessoas ainda estão entrando nessas oportunidades de economia na internet, negócios possíveis a partir do que você se conecta com o resto do mundo. Como que você vê as oportunidades que isso vai trazer, principalmente para o interior do Ceará? Porque na capital a gente tem mais acesso, né? Na verdade, o mundo hoje está mudando, né? A geopolítica está numa dinâmica que ninguém imaginava há 2 anos atrás, o mundo está mudando muito. Isso está implicando numa rearrumação das cadeias de produções de forma significativa, né? Existe esse termo, que é um termo interessante, né? Que é o termo tradicional, é offshore, você fazer coisas fora. Agora tem o nearshore, quer dizer, algumas empresas que percebem que é importante estar próximo dos seus grandes mercados consumidores, né? Aí quando você tem os grandes mercados consumidores do mundo, ainda tudo bem, tem a China, mas a China tem a sua especificidade. Mas você tem os Estados Unidos da Europa que estão próximos geograficamente do Ceará. Quer dizer, o próprio México está bombando a economia do México. Por quê? Porque as empresas estão percebendo que é importante estar próxima lá do mercado americano. Então, as empresas estão saindo da Ásia e se instalando no México e por aí. Eu acho que isso é importante. É importante, você, na perspectiva lá do Ceará, do interior, é aquela coisa de dar mesmas oportunidades, né? Quer dizer, o jovem aqui de Fortaleza talvez tenha... Não é que ele seja melhor do que o jovem lá do interior. Ele tem mais oportunidades, ele tem mais acesso. E aí é que as políticas públicas têm que entrar, não nessa coisa de tratar todo mundo como um coitadinho que merece... Ele merece só oportunidade, ele merece acesso, ele merece ser incentivado, né? E merece ter esse acesso aos mercados globais. Você fazendo isso, você faz... Vou dar um exemplo, tem uma coisa que eu sempre tenho falado muito, infelizmente ainda não fui lá, mas eu conheço mais de depoimentos, de coisas. Quer dizer, existe uma escola de computação da Federal no Quixadá, que é um espetáculo, né? Ela é especializada em ciência da computação, né? Quando eu estava no Banco Nordeste, eu recebi um grande executivo de uma grande fábrica de software mexicana, mas ela vende para o mundo inteiro. Veio o mundo inteiro e ela foi lá procurar uma operação, um empréstimo. Mas ele dizendo, olha, todo ano eu venho aqui também no Ceará, porque todo ano eu venho contratar a turma lá da Universidade de Computação lá de Quixadá. Eu contrato, às vezes, a turma antes de eles se formarem. Quer dizer, o interior é tão capaz como aqui a capital. Tem que dar oportunidade, tem que dar esses incentivos, né? E mostrar o que é que está acontecendo no mundo. É engraçado que é exatamente o que a Alemanha faz há 30 anos atrás. A BMW contrata os estudantes da Faculdade Politécnica de Munique antes deles terminarem, porque os caras já estão fazendo motor, já estão fazendo sistema de carro. Então, a gente não está reinventando a roda. Quando você tem um exemplo bem feito, que é colocado na nossa realidade, ele pode transformar a mesma realidade do mesmo jeito, né? Com certeza, né? Com certeza. Nunca que reinventar a roda sempre é legal. Mas, além de reinventar a roda, às vezes é mais efetivo, né, olhar as rodas que funcionam bem no mundo afora. Quem está girando, está girando. Olha, se lá funciona bem, porque aqui não funciona. Isso é uma coisa importante. Inclusive, o desenvolvimento econômico de vários países se deu através do incentivo à educação, de fazer com que as pessoas tenham oportunidades. E assim, ao passo que a internet traz muitas oportunidades até de aprendizado autônomo, porque hoje o que você quiser aprender está disponível de alguma forma na internet, existem muitos municípios que não têm acesso à internet. Uma pauta da ONU importante esse ano foi o uso da tecnologia para se alcançar, por exemplo, a equidade de gênero. A gente sabe que, por exemplo, dentro do Banco do Nordeste, considerando o microcrédito, mulheres têm usufruído mais do microcrédito do que homens, não é? É verdade, uma coisa que me chamou a atenção, mas, na verdade, não é porque elas são mulheres, é porque elas são mais competentes e são melhores pagadoras, né? Por quê? Porque elas são mais dinâmicas, elas têm um senso de responsabilidade até maior. Então, é muito interessante isso, né? Então, o banco não estava... É óbvio que é maravilhoso essa ideia. E o banco empresta mais para as mulheres. Por quê? Porque elas têm mais iniciativas e é interessante. Elas têm mais foco, né? É impressionante como elas têm foco. E tem vários exemplos do microcrédito lá
que eram casos exemplares, né? Eu me lembro muito, eu sempre levei essa história, na época, lá para um evento no Planalto, né? O presidente, na época, o presidente Temer, a gente fez lá, eu digo, presidente, eu quero só lhe mostrar um vídeo de 1 minuto e meio, que era a história, eu não lembro o nome dela, mas ela começou no microcrédito e hoje ela começou vendendo picolé num freezer usado que ela comprou com microcrédito, né? E ela, do básico, né? Ela começou, e ela já tinha uma fábrica de sorvetes, né, de picolés, e ela já vendia para 19 municípios do Ceará. Ela já era uma pequena empresa, né? E ela era exatamente... Começou do zero, mas tinha foco, né? Ela disse, olha, eu sei que meu picolé é bom, eu sei que tem mercado e eu sei fazer. Eu preciso de ajuda. Precisar de ajuda no caso do crédito. E o crédito foi alimentando ela. E ela hoje tinha, lá na época, né, todo mundo que via ficava encantado e sempre antenada. A última operação, na época que eu fiz com ela, foi financiar, né, placas solares, porque ela passou a operar com energia solar na fábrica de sorvete, que era uma casa no meio do interior do Ceará. Por quê? Porque ela percebeu que era mais barato, né? Era mais barato. E ela tinha uma história muito interessante, que ela disse, olha, minha conta de energia é tão cara que eu estou aqui com um dilema. Ou eu produzo sorvete, ou eu produzo, porque ela também fazia gelo. Ou eu faço meus picolé, ou faço gelo para vender. Imagina picolé e gelo no interior. Né? Mas aí, quando eu fazia as duas coisas, não aguentava. A minha conta de energia dava muito alta, eu não tinha como pagar. E ela foi por, ousadia, inovação, essas coisas que são interessantes. E eu acho interessante, professor, que eu sempre digo isso, eu acho um exemplo fundamental do banco. Eu sou um economista liberal. Eu me considero uma pessoa que acredita em forças de mercado, eu acho que tem que ter os limites do gasto público, mas eu acho que o banco tem um papel fundamental dentro da visão liberal, que é resolver falhas de mercado. E esse exemplo é exatamente a falha de mercado. Você tem uma pessoa que quer empreender, que tem um mercado, que tem tudo que funciona, mas você não tem o crédito chegando lá. Então o banco, ele entra nisso, né? Ele entra no crédito, aonde o crédito privado ainda não consegue chegar por diversos motivos da situação do país. Então eu acho que esse é o papel fundamental do Estado e das instituições do Estado, né? É a distorção da falha de mercado ser corrigida e fazer com que o desenvolvimento chegue de uma maneira saudável. Isso não é invenção da roda, né? Isso tem na região dos Apalaches, isso teve na União Europeia, e eu acho que esse papel do banco foi fundamental. Não, perfeito. Até porque eu acho que é impressionante como as pessoas criticam e dizem que são contra o mercado, não entendem o que é o mercado, né? Primeiro, que ninguém que defende a economia de mercado tem a ilusão de que o mercado é perfeito. O mercado tem falhas e o papel, basicamente, das políticas públicas é corrigir essas falhas de mercado, corrigir de forma competente, né? Eu sou professor de setor público. E que não gere o alerta que eu sempre falo, olha, sempre tome cuidado com o governo dizendo, olha, aqui existe uma falha de mercado e eu vou resolver. Porque, infelizmente, no Brasil, no mundo todo, mas infelizmente no Brasil, na maioria das vezes, a correção dessa falha de mercado, ela, na verdade, gera mais 3 falhas de mercado. Ela, em vez de resolver o problema, ela cria mais 2. Então, a gente tem que sempre perceber isso, mas... Nesse caso, funciona. No caso do BNB, funciona bem. Exatamente, quer dizer, com algum cuidado, em alguns casos, né, o próprio BNB também não era perfeito, em alguns casos a gente identificou, olha, isso aqui... essa coisa não está funcionando. Então, ele também tem que estar sempre atento, ajustando. Mas o BNB tem esse histórico, né, importante de corrigir falha de mercado, né, nesse sentido de prover crédito a quem o mercado não provém, ou então, eventualmente, prover até um serviço que o mercado quase que não oferta, que é crédito de longo prazo para financiar investimentos. No interior, né? E no interior. Né? Eu quando estava no Banco do Nordeste, eu fiz um evento que eu achei super interessante, infelizmente não foi repetido, mas é interessante para os alunos escutarem essa história. Quem estuda economia já ouviu falar no G20. G20 é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, todo ano se reúne, né? E eu cheguei lá no banco, chamei minha equipe, meu diretor e tudo, nós vamos criar o G20 mais 20 do Nordeste. E é isso. Não, nós vamos reunir, né, no caso, os 40 municípios mais ricos do Nordeste, por isso que era G20 mais 20, as 40 cidades mais ricas do Nordeste, do interior, tirando as capitais,
Qual é a lógica? Não, eu vou mostrar para os empresários, para os próprios governantes, que já existe um Nordeste que ninguém acredita. Essas 40 cidades já são cidades que têm dinâmica, que têm economia, que têm inovação, que têm ousadia. Super interessante. Chamei os 40 prefeitos, chamei os empresários, cada prefeitura fazia seu... Era um SANA. Fazia um pitch. Fazia um pitch, eu provi, cada um tinha lá um quiosque com infraestrutura, com internet. Ó, o papel de vocês é vender a prefeitura de vocês, eu vou chamar os empresários, chamar o governo. Foi um evento super legal, 2 dias de eventos, né? Os prefeitos gostaram, competiram, né? Eu me lembro até uma coisa cômica, nessa época era a época de São João, né? E aí ficou o prefeito de Campina Grande, de Mossoró, e tinha um terceiro que eu não estou lembrando. E a discussão é quem tinha a melhor São João do Brasil. O meu é maior. O seu é maior, mas o meu, a qualidade é melhor. Aí ficaram... Mas isso é interessante para mostrar, né, esse evento, mostrar isso. Quer dizer, existe um dinamismo no Nordeste que nem todo mundo conhece. O papel do banco é um pouco essa coisa, de corrigir essa falha de mercado, mostrar ao mercado as competências que essa cidade já tem. Quer dizer, o Nordeste necessariamente só vai se desenvolver, né, se ele desenvolver essa rede de cidades médias que ele já tem. Né? Então, isso é que é o papel de um banco de desenvolvimento, né, fazer esse encontro, trazer o famoso mercado, né, para chegar na realidade das pessoas. Então, isso é uma coisa que tem que ser replicada, né, tem que ser construída, porque, como eu falei, né, é muito interessante quando você, quer dizer, a gente criou essa... Como é que a gente escolheu as 40? A gente foi para alguns indicadores econômicos, sociais, mas quando você chega nessa rede de cidades, você fica, olha, rapaz, essa história que o Nordeste é o fim do mundo não é verdade. Existe um Nordeste novo que está aí no interior, né, nas capitais fora, que é muito interessante, né, um potencial enorme, né, e que precisa essa força, né, em instituições. Eu acho super importante a gente apresentar ao mundo o que o Nordeste já tem. Eu adorei essa sua iniciativa, porque assim, já passei por algumas situações assim, curiosas e engraçadas até. Uma vez eu estava num país, e nesse país tinha um filme muito famoso e bem antigo, em que uma pessoa ia ser presa e, para tentar escapar, ela ia para o Brasil. Quando chegava no Brasil, o Brasil era representado nesse filme como uma grande floresta cheia de macacos. E aí as pessoas... Que é um absurdo hoje a gente escutar. É engraçado, né? E aí as pessoas... Aconteceu assim umas 3, 4 situações de as pessoas, quando eu dizia que era brasileira, me perguntavam, tem muito macaco lá? E eu não entendia por que as pessoas estavam me perguntando se tinha macaco, assim, nas cidades. E isso era porque a imagem construída para aquela região sobre o Brasil era de que nós éramos essa grande floresta. Ao mesmo tempo, já morei em São Paulo, já morei em Curitiba, até hoje minha empresa é em São Paulo. E constantemente as pessoas comentam comigo as suas visões distorcidas sobre como é Fortaleza. E aí eu percebo que, assim, a falta de conhecimento do que a gente tem acaba que faz com que as pessoas se distanciem. Então, existem empresas que poderiam vender sim para o nosso mercado, porque existe sim público aqui. Às vezes a falta de interesse é a falta de conhecimento. Não, conhecimento é total. Conhecimento é total. Eu vou só dar um exemplo nessa direção. Luiz Eduardo Magalhães é um município lá no oeste da Bahia. Vocês sabem, você falou em vendas, vocês sabem onde é que tem a maior revenda de tratores, aquele John Deere, aquela Isso marca. É clássico. A maior revenda de tratores John Deere da América Latina é em Luiz Eduardo Magalhães, que está no Nordeste. Não é que é naquele polo, que é naquele polo agroagrícola novo, a fronteira agrícola do Ceará, ou do Nordeste, da Bahia, do Nordeste, que está lá. Então, como você falou, as pessoas têm que entender, né, um Nordeste que nem todo mundo conhece, né? Que não se resume à pobreza, à seca. Não. É isso mesmo. Professor, a gente está chegando mais ou menos no nosso final do nosso Corecast, mas eu queria entrar num assunto que as pessoas me perguntam, não é um assunto fácil, acho que a gente vai estar aqui um pouco no campo de ideias. A gente está assistindo a reforma tributária, né? Está sendo votado na Câmara, vai votar no Senado, não vai ser uma coisa simples. Mas o que é a reforma, na sua visão, pelo menos até onde você viu, né? Porque ninguém está vendo ela toda, a gente está vendo faces, né? A gente não viu alíquotas ainda, tem estudos de supermercado, estudos de serviços, estudo da indústria. O que é que você imagina da reforma de benefícios e riscos pro Ceará, né? Eu estou falando aqui pro empresariado cearense, para as pessoas do nosso estado que de fato imaginam, olha, vai mudar isso aí, mas o que vai mudar para mim? Porque primeiro, o Ceará não é um grande
polo industrial. Nós somos um estado de serviços e turismo e comércio. O que é que você imagina do que está aí hoje? Qual é a sua visão? Bem, a ideia da reforma, que é um avanço, quer dizer, você passar por pior não fica, né? Não, Por quê? Porque o que existe hoje é um Frankenstein, que é uma jabuticaba no Brasil, só no Brasil mesmo, uma loucura o que existe hoje. O custo de eficiência econômica que você tem hoje é um negócio absurdo, né? Pela quantidade de legislação, a complexidade. Então, você passar para um sistema unificado de tributação baseada em valor agregado, que é o que basicamente acontece no mundo todo, porque você não penaliza a cadeia de produção, isso é um avanço. Uma legislação única para o Brasil, com certeza, é um avanço, né? Agora, sempre tem um detalhe, tem que tomar cuidado. Do ponto de vista do Ceará, o Ceará cada vez mais, né, e o Ceará tem que entender isso, que o Ceará do futuro é o Ceará dos serviços, né? Com todo respeito à indústria, mas a indústria no Ceará só tem diminuído, no Brasil todo, mas no Ceará talvez mais ainda. Quer dizer, quem olha os números da indústria do Ceará fica até meio surpreso. Quer dizer, eu acho que uma vez comentei eu vi essa estatística que me impressionou. A indústria do Ceará hoje produz menos fisicamente, não é tão nominal, menos do que há 20 anos atrás. Então, a indústria do Ceará hoje representa 1,5% da indústria nacional. Então, cada vez mais nós somos uma economia de serviços, né? Existe um pouco de temor em relação à reforma tributária na medida em que os serviços vão pagar mais impostos do que eles pagam atualmente. Tem que olhar isso, né? Apesar do que nós temos que entender que todos os setores têm que fazer essa contribuição. Existe algum detalhe, essa coisa dos incentivos fiscais, né, que tem que dar uma olhada, mas que nada que seja muito complicada. Uma coisa positiva, que para o Ceará, de certa forma, vai ser um pouco neutro, é esse avanço da tributação ser no destino e não ser na origem, porque tributação na origem realmente não faz sentido, né? Tem outras coisas que é interessante, que é positiva, que é a forma da base tributária, ou seja, o preço final de venda. Você tem o preço final de venda, você joga o imposto e você tem o preço que o consumidor paga, porque a metodologia hoje que existe no ICMS é uma coisa maluca, né? Em alguns setores... ICMS em cima de ICMS. É uma bitributação escancarada que não faz sentido e que não tem a menor explicação, né? Quando a gente paga energia, quando a gente paga gasolina, quando a gente paga comunicação, o ICMS faz parte da base tributária. É uma coisa, então, isso são avanços. É óbvio que tem que tomar cuidado com a questão da autonomia dos estados, isso tem que ter essa preocupação. E tem que ter uma preocupação maior, a gente ainda não sabe a negociação, que é normal, mas tem que ter uma preocupação para não, a princípio, privilegiar um setor. Está todo mundo procurando, não, meu setor sai, né? A própria questão da cesta básica é uma meio polêmica, não faz sentido tributar a cesta básica. Tudo bem, mas quando você isenta a cesta básica... O mais rico também está ganhando. O cara que compra, o cara que ganha 1.000 salários mínimos, e o cara que ganha um salário mínimo, quando compra um quilo de feijão, eles dois não pagam, né? Então... Qual o sentido? Tem que estar atento a essa questão das modernidades que existem. Então, o ideal é que seja uma reforma que realmente amplie a base tributária o maior possível, que permita uma alíquota menor, que realmente vá na direção da eficiência, né? Da eficiência e vá na direção do destino. E tem uma coisa que eu acho que falta muito no debate, que me incomoda muito, né? A mídia, quando olha a reforma tributária, o governo A vai perder isso, o governo B vai perder isso, o governo C vai perder isso. Eu digo, tudo bem, mas nesse mesmo momento, o consumidor do governo A vai ganhar, o consumidor do governo B vai perder. Quer dizer, é um jogo de soma zero. O governo perder, a população ganha. Então, quando o governo perde receita, o mundo vai se acabar. Por que o mundo vai se acabar? Essa perda de receita dos governos vai ser ganho de receita da população desses governos. Vamos lembrar dos consumidores. Todo se fala da indústria A, da indústria B, e os consumidores que vão ganhar esse aumento de receita porque a carga tributária caiu. Então, às vezes a mídia só olha, né? Não, os consumidores no Brasil sempre são esquecidos, principalmente os mais
os mais pobres. O governo vai perder 500 milhões de 1 bilhão, será que vai perder 1 bilhão de ICMS, vai acabar o mundo. Vem cá, e esse 1 bilhão vai para onde? Vai para o bolso dos consumidores. E estando no bolso dos consumidores faz com que a economia gire, porque as pessoas vão ter mais potencial de compra. Muito provavelmente vão ser melhor alocados do que na mão dos governos. O governo é muito ruim em alocar recursos. Né? A gente fala, tem que preservar os investimentos públicos do governo. Legal. Mas o Brasil, o próprio Ceará, não é um bom exemplo de bom uso do dinheiro para investimento. Quanto dinheiro foi investido no próprio Ceará, né, que não deu retorno nenhum da sociedade? Todo mundo sabe os exemplos, não precisa nem falar. Investir. Peraí, investir é importante desde que você invista bem. Investir mal, como o Brasil tem feito e como o Ceará tem feito, né, não é boa coisa. A economia perde, a sociedade perde. Tem que começar a ter mais avaliação de impacto. Porque eu vejo muitas boas ideias, muitas execuções que às vezes demonstram-se através de números gigantescos e parece que é muita coisa, mas qual é o impacto efetivo das coisas? Não, perfeito. Eu vou até além, que é uma área muito interessante na área de setor público, eu sempre alerto, né? Fazer avaliação de impacto é fundamental, mas o que a gente precisa é fazer uma coisa mais simples, né? E que pode gerar já ganhos imediatos. Quer dizer, porque o impacto você tem que fazer é política, depois... Mas tem coisa que a avaliação que a gente chama, de uma forma mais técnica, é a avaliação de desenho. Faça simplesmente, olhe o que você quer fazer e olhe o começo, o meio e o fim dessa sua proposta. Porque às vezes só avaliar, mesmo antes dela funcionar. Vem cá, você está querendo promover o bem-estar dessa população. O que você vai fazer? Não, foi isso, isso e isso. Se você analisar o desenho, não, isso aqui não vai dar certo. Você já tem condições de saber coisas que não vão dar certo, mesmo antes. Nem isso se faz. Não, vamos fazer isso. Aí depois, mas será se faz sentido? Né? Será se faz sentido? Então, eu acho que é um alerta importante que os economistas devem fazer olha, investimento público é bom? Desde que ele seja bem feito. Trabalhar o planejamento, né? Trabalhar o planejamento e fazer o questionamento antes de gastar. Quer dizer, depois que você gasta, né? Então ele tem que tomar cuidado com esse discurso, que às vezes é um discurso político. Mas eu estou investindo. Não é o suficiente. Gastar, não investir são coisas distintas. O maior exemplo é a China gasta percentualmente do PIB menor do que o Brasil. Acho que são 1 ponto percentual menor do que o Brasil de investimentos em educação, gastos em educação. E os caras estão mandando gente para a Lua, fazendo chip, e a gente gasta mais. E onde é que a gente está? Esse é o exemplo mais claro que eu vejo da falta de planejamento. Não, perfeito. Esse discurso é perigoso. Mas porque se eu gastar em educação e saúde, não é gasto, é investimento. A gente sabe que em finanças públicas isso não é relevante. Porque se A ou B ou C, o gasto A, B ou C, se no final vira dívida, tudo é igual. Mas mesmo aí tem que tomar cuidado. Quer dizer, o problema não é gastar em educação e saúde, é gastar bem. E ninguém faz esse exercício. Se eu estou gastando bem, mas eu estou gastando mais educação e saúde, qualquer gasto é nobre. Negativo. Tem que saber qual é o objetivo final. Tem muito gasto em saúde, tem muito gasto em educação, né, que é desperdício de dinheiro público. Então, não é só porque está na saúde e educação que justifica gastar. Tem que ter esse critério, tem que fazer isso aqui realmente funciona, isso aqui realmente atende àquela população que mais precisa. Tem que tomar cuidado. Se só gasto resolvesse o problema, o Brasil era uma China na área de tecnologia e os Estados Unidos na área social, e não é. Né? Gente, eu queria encerrar hoje o nosso primeiro Corecast, agradecer ao professor Marcos Holanda que teve o tempo de estar aqui conosco. A gente poderia ficar aqui, Larissa, mais umas 2 horas conversando, mas a gente tem que encerrar o Corecast de hoje. Muito obrigado, professor, pela participação. Não, eu que agradeço, parabenizo aí a iniciativa, eu acho que é muito interessante trazer o debate. O Ceará precisa de muito debate, do ponto de vista da economia. Toda vez que há debate, a sociedade ganha. Eu acho que essa iniciativa é muito legal, deve ser incentivada, né? E eu acho que é um papel importante do Corecon. Acho que você, Igor, está assumindo essa responsabilidade de ser, né, um fórum de debates, né? Eu acho que isso é fundamental. Não é ser A, B ou C contra A, B ou C, a favor de A, B, C. Gera o debate. Se você gerar o debate, né, do ponto de vista técnico, né, você está promovendo o que a gente
chame a economia, você está gerando uma externalidade positiva. Né? Porque você beneficia o Corecon, mas fundamentalmente você beneficia as pessoas que, a partir do debate do Corecon, ficam mais questionadoras, né? Ficam mais criteriosas e têm ideias. Acho que esse é o caminho. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Larissa. E a gente encerra o nosso primeiro Corecast. Até o próximo. Tchau, tchau.